falarmos de um assunto, hoje vamos continuar, só que um pouquinho diferente. Quem se lembra qual era o título de ontem? Pecado do lado de dentro. Né? E nós encerramos com assim, que a natureza do homem quer é contra o que o Espírito quer, né? Ou seja, as duas não combinam. O homem sempre gosta das coisas bem materiais, enquanto que o Espírito milita sempre para a espiritualidade. E isso traz um conflito entre a natureza do cristão com a natureza do mundo. E, infelizmente, muitas vezes, quase sempre, as coisas do mundo estão tomando conta literalmente das pessoas, dos irmãos, das irmãs, enfim, de grupos, de igrejas inteiras, e vai por aí afora, e o pecado começa a entrar, mas entrar com vontade mesmo, porque esse é o desejo de Satanás. Satanás, ele tem planos, e Deus tem propósitos. E nós precisamos deixar de ouvir os planos de Satanás e dar atenção aos propósitos de Deus. Porque nós um dia fomos lavados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado ali na cruz do Calvário. E por isso nós precisamos ser mais cristocêntricos do que egocêntricos. Há muitas pessoas que gostam de ficar no meio termo, né? Não, eu vou atender um pouco o mundo porque faz parte da minha vida, e também eu quero atender a igreja porque faz parte do meu espírito, né? E na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós vivemos nesse mundo, né? Vivemos nesse mundo e compartilhamos com as coisas nesse mundo, mas não com as coisas desse mundo, né? Nós temos que separar as coisas. Nós temos que fazer todo o possível de ver que Deus, ele tem planos para cada um de nós. E nós hoje lemos em Mateus capítulo 15 e versículos 17 a 20. Nós lemos do primeiro até o 20, mas hoje nós vamos ficar só nos 4 últimos versículos, que é o 17 a 20. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E falamos também das tradições e também da tradição e do tradicionalismo, não é? E hoje nós vamos falar do pecado do lado de fora. Mas o que é isso? Nós vamos primeiro para Colossenses, né? Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 10. Colossenses 3, de 1 a 10. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis delas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e também vamos pensar um pouco nisso. Deus, Ele tem feito maravilhas entre nós. Na minha vida, Ele fez maravilhas. Primeira coisa que Deus fez tão importante na minha vida foi dia 12 de dezembro de 1969, às 3:30 da tarde, mais ou menos, quando Ele tocou no meu coração e fez eu entender que eu era pecador. Me lembro como se fosse hoje, como se fosse agora. E quando eu pude dizer, eu quero o Senhor Jesus. E quando o irmão João Leclerc pregava, falava com o sistema de trabalho dele, que é de flanelógrafo, eu senti o peso do pecado. Quando ele citou o versículo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ali eu senti que eu tinha que confessar. E então eu passei a pertencer ao povo de Deus. Graças a Deus por isso. Fazem 43 anos. E até hoje, eu dou graças a Deus que eu não me arrependi. Pelo contrário, cada dia parece que tem uma necessidade de se livrar de mais alguma coisa, de livrar de mais algo que acontece. Deus está com aquele que é salvo. Não adianta também pensar, eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu já ouvi muito disso. Muito essa palavra. Deus esqueceu de mim. É uma frase bem infeliz. Deus não esquece nem do pecador. Muito menos daqueles que aceitam o seu Filho como Salvador pessoal. E nós temos que viver frente ao pecado, sim. Nós estamos vivendo em um mundo de pecado, onde tudo que passa cada vez aumentando mais as coisas, cada vez Satanás apresentando mais coisas interessantes, para o jovem, para o velho, para o idoso. Vamos deixar o velho para lá, que o velho não existe, só idoso. E vamos deixar isso para lá e vamos nos concentrar nas bênçãos de Deus, naquilo que Deus tem feito por nós. Mas a pessoa idosa, ela não cai, porque ele tem uma experiência de vida, ele já viveu tanto e cai. Cai porque hoje o índice de pessoas idosas drogadas está sendo tão grande, usando drogas, que é impressionante. Ontem eu falei daquela senhora que disse que a neta dela disse para a mãe dela: mãe, mas eu como com a boca, meu pai come farinha com o nariz, Falei ontem à noite isso, Quer dizer, o pai já não era criança, já não era criança. E então, e aí vai. Nós temos casos de pessoas com 70 anos começando a usar drogas. E daí, então, vai viver pouco, porque a resistência é menor e a experiência não dá resistência, nesse caso.
e acaba indo, porque o pecado está cada vez mais nos assediando. O pecado do lado de fora. E quando nós chegamos a ver as coisas lá fora e começa a desejar, imediatamente o do lado de dentro começa a ser aguçado e parece que tem vontade de pegar. Tem vontade de pegar. Ontem eu citei um pouco sobre aquele olhinho, boca, mão e pé, né? Eu falei. Então eu uso isso muito com alunos, porque o olho vê, a boca fala, o pé leva e a mão pega. Né? É assim. Se o olho visse e ele não falasse nada e parasse com o pé, a mão não alcançava. Mas o domínio do pecado é muito grande aí fora. E cada vez mais pessoas estão entrando nesse ritmo de querer igualar aos outros. As pessoas entram nas drogas porque não quer ficar para trás. Ele passa a fumar porque ele acha que se ele não fumar junto com os colegas, ele é careta. E assim ele começa a participar dessas coisas. Aí então também o cristão muitas vezes está no meio de tantas pessoas que não são cristãos e têm os seus hábitos, ele começa a entrar naqueles hábitos porque ele não quer ficar para trás. Ele quer se igualar. Ele tem que estar com a sociedade. Mas é lógico que você tem que estar na sociedade. Porém, não participar das coisas que toda a sociedade participa. E quando nós não fazemos isso, muitas vezes nós somos criticados. Mas quando você não faz a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e vai resistindo às coisas que Satanás te mostra, as pessoas começam a valorizar você também. Porque ele começa a ver, puxa vida, ele não cai, ele não cede, ele é firme, nós somos fracos. Tem um senhor, porque hoje eu quero, e esse rapaz, ele ele é muito tirador de sarro, ele é espírita. Então quando eu oferecia para ele o nosso rodar de água, ele não pegava. Ele não pegava, um dia ele pegou um. Aí no outro trimestre ele pediu 5 para dar para os colegas. No outro trimestre ele pediu 40. Então valeu a pena persistir. Valeu a pena persistir. E ele tem eu não gosto muito do jeito que ele fala, mas ele diz, eu tenho que cuidar com o Sr. João porque ele é assim, com o J assim, por Jesus Cristo. E as coisas, às vezes, a gente pensa que vai dar certo e para a gente dar errado. Não é? Ele fala isso para os colegas. Isso espalhou praticamente todas as escolas. Não é? Que o Sr. João, ele tem uma comunhão. Ele tem uma comunhão com Deus. Eu não sou melhor que ninguém. E nem quero ser. Mas uma coisa eu sou e quero continuar sendo servo de Deus. Mesmo com toda a humildade que eu puder. Mas mostrar que Jesus Cristo humilhou-se tanto de dar a sua vida em meu lugar. E isso tem surtido efeito, graças a Deus. E não faço isso sozinho, porque as orações dos irmãos me acompanham dia a dia. A gente percebe isso. Irmãos, não é fácil você entrar em uma sala onde tem 30 ou mais ou menos professores e a maioria não gostam muito de ouvir a palavra de Deus. Não é fácil. E você está ali? Agora tem aqueles que gostam e vêm falar. Então ontem eu falei com o Canobré, né? Então tinha um rapaz, eu disse para ele que eu ia falar isso hoje. Um rapaz, ele pensa naquela pessoa esquisita, né? Aquela pessoa que ela não é muito social. E eu entrava na sala e ele saía. Né? Então eu ficava lá uns 20 minutos, depois ele entrava.
Aí depois ele começou a ficar na sala. Aí um dia, mas ele não conversava. Ele quase não falava com a gente. Aí um dia ele, assim, na varanda da escola, no corredor, só cobertura, onde os alunos transitam ali, ele falou: eu precisava falar com você. Eu disse assim: pois não, o que tem? O que há? Ele disse: eu precisava que você me arrumasse os Novos Testamentos. Porque eu vou lá na praia, na Ilha do Mel, e lá nas pousadas não tem nada para ler. E eu queria levar alguma coisa e deixar nas pousadas para o pessoal ler, alguma coisa que serve, que fala de Deus. Eu não sabia que ele era do candomblé, eu fiquei sabendo muito tempo depois, e que ele me odiava também. Fiquei sabendo muito tempo depois. Depois que ele sarou, foi que eu fiquei sabendo. Não é? Aí eu falei: pois não, Marcelo, eu vou te arrumar sim, por que não? Quantos você quer? Eu fui abrir meu armário, olha, está aqui, você pode pegar quanto você quiser. Ele disse: não, eu não posso muito porque eu vou levar nas costas, eu vou na mochila. Aí eu dei a ele, acho que 20 calendários, 20 Novo Testamento, aqueles grandinhos, e os pequenos, né, que eram dos Gideões que tinha lá. E também ele levou revistas para a leitura, revistas da família. Não sei se eu mandei aqui para o irmão Alberto, livrinho da família, né? Daqueles ele levou uma quantidade, ele levou peso, muito peso, ele levou. E depois ele veio falar comigo: olha, foi uma maravilha eu entregar aquilo, foi muito bom. Aí depois que eu fiquei sabendo que esse homem me odiava, depois uma professora disse: você sabia que ele te odeia? Eu disse: então odeia mais. Odiava, porque hoje ele está lá. Então, gente, vale a pena você encarar as coisas e não dar a atenção ao pecado do lado de fora, mas combatê-lo com a palavra de Deus. Busque a Deus enquanto você pode achar, e invoca o seu nome enquanto ele está perto, porque ele vai te ajudar sim a se livrar de todas as coisas lá de fora, porque é muito difícil você sair depois que você entra. É muito difícil. Assim como nós lutamos contra as hostes infernais para não cedermos ao pecado, quando o indivíduo cai no pecado, para ele voltar é muito difícil, porque as obras do diabo militam contra o Espírito do Senhor que está dentro de nós. Mas se você não der brecha, Satanás não vai ter poder, o demônio não vai ter poder sobre sua vida, porque não tem lugar para Deus, só para o meu coração só tem lugar para o Espírito Santo de Deus, não tem lugar para outro. E por isso eu tenho que estar fechado. Opa, isso aí é uma palavra difícil, né? Não ter corpo fechado. A gente já ouvia muito isso, né? Eu tenho. Sabe por que você tem? Porque a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor faz o quê? Acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal. Então, você está fechado. Satanás está ao derredor, bem distante, falando como um leão, buscando quem possa tragar, mas junto de mim, perto de mim, está o anjo do Senhor, servindo como um escudo. E os dardos inflamados do inimigo não têm poder de penetrar. Agora, quando o indivíduo esquece ou deixa uma brecha, automaticamente Satanás, ele penetra com o seu dardo. E isso vem de muitas formas. Por isso nós temos que verificar muito bem, porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Do coração procede. Não é de fora que vem, é de dentro para fora. E
coincide de se encontrar com o do lado de fora. E daí então ajunta-se e faz um dano na vida do indivíduo. Dá dó, muita dó, quando eu encontro alguém que foi atingido pelos dardos inflamados, estava desprotegido. E nós precisamos constantemente orar a Deus. Levantar de manhã e pedir: Senhor, me livra do mal. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Ele pode completar, porque teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Quando o Senhor Jesus Cristo ensinou aos discípulos a orarem, deu esse modelo. Ele disse: quando vocês orarem, façam assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, Senhor, engrandecido, glorificado, entronizado é o teu nome. E depois ele diz: agora venha o teu reino sobre mim, e reine, governe sobre mim. Faça da minha vida o seu governo, assim como o Senhor governa o céu e a terra governa. E nós precisamos falar isso, e falar com o Senhor com essas ou outras palavras, mas pedir sempre a proteção do Senhor. Não esquecer. Livra-me. Agora, depois nós temos alguns exemplos de pessoas onde eu citei um pouquinho sobre, eu falei um pouco sobre o Francisco, né? Lá do parque, do zoológico, acho que é São Paulo, né? Que ele... o Ibirapuera. Eu sei que é de lá. Esse homem disse que dentro dele reinava um grande Francisco Pedroso. E quando esse predominava, quando ele dominava, ninguém segurava. E tinha um outro também que citou a mesma, não me lembro agora o nome dele. Ele disse: quando esse grande está dentro de mim, eu tenho forças. Interessante, é o contrário. Mas quando o pequeno vem de fora e entra junto, ele derrota o grande. E daí eu perco tudo. É fazer o contrário do Francisco. O grande dominava o Francisco, o pequeno é que dominava o outro, né? Que vinha de fora. Brechas. Nós não podemos deixar nem um pouquinho de brechas, porque todas as brechas há um problema sério. Se acontecer nessa parede ali ter uma brecha, o que vai acontecer? Vai entrar umidade. E com o tempo pode até cair a parede, não é isso? É desse jeito. Assim é a nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar desse templo, nós temos que cuidar desse corpo, porque quem habita nele é especial e deve ser tratado como especial e deve nos alimentar como também nós somos especiais, porque o Senhor, ele só entra no coração do indivíduo quando ele abre. Por isso que em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e sairei. É interessante. O Senhor Jesus, ele não é arrombador. Ele não tem micha para abrir a porta. Não. A maçaneta para o lado de dentro, é você quem abre. É você quem ouve, é você quem abre, a campainha está aqui, né? Mas aqui está a chave. E a maçaneta do lado de dentro. É você que faz. Tanto você pode deixar entrar Satanás, o inimigo, como você abre para o Senhor Jesus entrar. E quando ele entra, o Espírito do Senhor vem morar em você, ele não quer ser mais. Ele não sai mais. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma mensagem do Sr. Jaime Croft, em São João do Ivaí, ou foi aqui ou em São João do Ivaí, não me lembro, e ele contou de um poço. Ele disse que existia um poço, poço de água, né? De água, sabe?
E então foi alguém e deixou cair brinquedos, depois caiu balde, depois puseram outro balde, depois caiu mais brinquedo, caiu tijolo, e com pouco estava tão entulhado que o balde caía e batia somente nos entulhos, mas a água estava lá. E daí então, só que não saía água, porque o balde não conseguia penetrar até onde estava a água. E daí um dia, ele contando, o dono daquele poço, daquela cisterna, pegou aí, limpou, tirou tudo, tirou o brinquedo, tirou o entulho, tirou o tijolo, tirou o balde velho que tinha caído, tirou tudo, e passados os dias a água estava limpa e podia ser tirada de novo. Às vezes nós sufocamos o Espírito que em nós habita. E nós não podemos deixar acontecer isso, porque o mundo aí fora está cheio de mazelas, e Satanás está querendo mostrar mais alguma coisa. Existem pessoas que começam a fazer coisas pequenas. Isso aqui não tem problema, eu só fiz uma tatuagem aqui de uma borboleta, não tem problema, eu tenho uma tatuagem aqui, é de nascença, é um tatu. Meu neto diz, vovô, tatu. Eu disse para ele que é um tatu, porque esse remédio é um tatu, né? E ele tem uma bem na testa. Não, ele tem uma na mão também. Só que o da mão dele é bem pequenininho, diz ele que era a belezinha dele, né? É uma pintinha. Aí, mas tem gente que faz uma borboleta, né? Aí um já faz um escorpião, daí a pouco ele faz um dragão, daqui a pouco ele faz uma serpente, daqui a pouco ele faz um leão, daqui a pouco ele está com o corpo todo da né? E eu sou servo de Deus, eu vou cantar. Tem uma banda em Curitiba, só de gente tatuada. O troço é terrível. Cantando para Jesus. Mas eu acho que eles estão cantando para Bar Jesus. Acho que é com outro, porque não tem nada a ver. Eles valorizando aquilo e dizendo: nós somos diferentes porque nós somos livres. Somos livres e podemos fazer o que queremos porque o Senhor nos deixou livre. O Senhor nos libertou para servir a Deus em espírito e em verdade. É isso que Deus procura adoradores para que o adorem em espírito e em verdade. Gente, se barulho resolvesse o problema, não existia lata cheia, tá? Era só lata vazia. Você pega uma lata de tinta cheia, bate nela, ela não faz barulho. Aí você pega uma vazia, né? Ou joga aquela tinta fora e bate nela. Aí ela faz barulho. Não é porque ela está vazia, é porque ela tem dentro dela a condição de ter som. Som. Nós precisamos de nos esvaziar das coisas que está dentro de nós, as coisas que faz mal para a nossa alma, como diz lá em Colossenses: despistes do velho homem e revestir-se de um novo que se refaz cada dia. E quando nós assim o fazemos, com certeza as coisas de fora, o pecado do lado de fora não vai influenciar no que está do lado de dentro, porque o lado de dentro já foi dominado. Então, dentro de nós habita o Espírito de Deus, e isso nós temos que valorizar. Nós precisamos ter fé com muita eficácia. Temos que ser eficazes. Temos que procurar fazer as coisas dentro daquilo que Deus te ensina. Não procurar não, mas eu tive ouvindo lá fulano, aquilo lá parece que dá para combinar com isso de cá. Não dá. Cuidado. Cuidado com a mistura. A mistura é um problema sério. Seja semelhante ao óleo. O óleo não se mistura com a água.
não é? Podem não se misturar. Seja diferente, separado, mesmo vivendo nesse mundo de pecado, mas não vivendo o mundo do pecado. Separe as coisas e deixa Deus trabalhar cada dia na sua vida. Cada vez mais você perceber as coisas